Ilustres amigos do canal, tudo bem? Inflação oficial, o famoso IPCA, aumenta mais de 1% somente em fevereiro. É exatamente isso. E isso traz impacto direto nas projeções de inflação, fazendo com que as taxas do Tesouro IPCA disparem e renovem as suas máximas em relação a 2021. As melhores taxas e preços aqui para você no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e receba aqui o nosso vídeo diário, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Tá aqui a matéria que saiu na data que eu gravo esse vídeo, dia 11 de março. Inflação acelera 1,01% em fevereiro, maior taxa para o mês desde 2015. Então estamos falando aí das taxas mensais do mês de fevereiro. Então foi a mais alta dos últimos 7 anos. E aí o que aconteceu? A inflação acumulada dos últimos 14 meses chegou a 10,54. Com um detalhe, repara aqui, a alta no mês foi generalizada. O que a matéria quer dizer aqui é que todos os itens, então, apresentaram aumento, mas foi concentrado no aumento das mensalidades escolares e alimentos. Tá aí para você e eu quero só mostrar duas partes importantes aqui dessa matéria. A primeira delas traz aqui, ó, é esse gráfico que traz a inflação oficial mês a mês para você com a variação em relação aqui, ó, o mês anterior. Então você veja aqui, ó, subiu 1,01%. Quando nós falamos que subiu, é importante você saber se ela ficou acima ou abaixo das expectativas do mercado. E eu já te adianto, ficou acima, bem acima do que o mercado estava esperando. Outra questão importante para você verificar aqui nesse gráfico é que você já observa que, se você olhar cada uma dessas barras dos últimos 12 meses, nós não tivemos ou tivemos pouquíssimas barras abaixo de meio. Porque veja, se nós tivéssemos aqui todos os meses em torno de 0,5%, nós chegaríamos a uma inflação de algo em torno de 6% nos últimos 12 meses. Só que não é o que aconteceu. Veja que essas barras estão muito mais próximas dessa linha de corte aqui à sua esquerda do 1%. Veja como a maioria das barras estão aqui próximas. Bom, inflação então do mês está alta. E aí nós chegamos aqui, ó. Qual é o ponto principal? Talvez o ponto principal, antes de passarmos para as taxas e preços dos IPCAs, está aqui, ó, a inflação acumulada. Você tem visto aí informações da nossa mídia e, em particular, do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, dizendo lá atrás, há mais ou menos uns 4 meses atrás, 5 meses, ele dizia que o ápice da inflação ia chegar lá no mês de novembro. Quando nós olhamos aqui por meio desse gráfico, é possível nós tirarmos algumas conclusões a respeito dessa projeção. Se você olhar aí mês de novembro, realmente aconteceu, tá lá, ó, 10,74% é a inflação que você observa aqui, ó, tá aqui para você enxergar. Só que o que aconteceu? Aconteceu então que depois nós estamos vendo uma nova alta da inflação. Que nova alta é essa? É aqui, ó. Você verifica que ela caiu no mês de dezembro, depois aumentou no mês de janeiro e agora no acumulado de fevereiro já está em 10,54. E com um detalhe, com as tensões e a guerra lá na Europa, a tendência é aumentar ainda mais. Você deve ter sentido aí no seu bolso o aumento da gasolina. Que pancada que foi, de 80 a 90 centavos. Gasolina aumentando, aumenta o frete. Aumenta o frete, aumenta o custo dos produtos. Enfim, esperemos aí por dias melhores, mas que não devem vir tão cedo. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí o seu super like, porque agora nós vamos entrar na parte principal. Vamos falar do histórico de preços e taxas aqui do Tesouro Direto. E olha, falar de preços e taxas e não citar esse vídeo aqui do alto é um pecado. Nós estamos falando de CDB pré-fixado quase a 14%. CDB vinculado ao IPCA, a inflação, acima de 6%, quase 7%. Assista lá para você entender as melhores oportunidades. Vamos continuando aqui então e falar propriamente agora dessas taxas então do IPCA que nós estamos observando aqui. Bom, primeiramente aqui a taxa mensal. O que você pode verificar aí em relação a essa taxa mensal? Que a taxa mensal de abertura sempre está subindo, ou quase sempre.
O único mês que ela recuou foi esse mês aqui, ó, que deu 4,96 aí no meio da sua tela. Ou seja, eu pego todas as taxas médias de abertura quando começam as negociações no Tesouro e divido pela quantidade de dias úteis. Se você verificar aí, foi aumentando. Setembro 4,55, outubro 4,97 e aí depois tivemos novembro 5,22. Esses aumentos foi principalmente pela discussão da PEC dos precatórios, que aí o mercado estressou bastante. Em dezembro, parecia que íamos voltar a uma normalidade com taxas mais baixas. E realmente aconteceu. Só que nos meses seguintes, tá aí, ó, janeiro 5,30. Fevereiro, a média foi de 5,27. Agora, olha aí no canto alto do seu vídeo. 5,65 é a taxa média que nós estamos falando aqui para o mês então de março. Veja que surpreendente, mais uma alta, e vamos olhar agora também a taxa diária. Então tá aí, 5,65 para você. Quando nós olhamos o gráfico da taxa diária de março do IPCA 2026, você vê que ele começou a 5,45 no dia 2 de março e agora à sua direita fechou na última sexta-feira, dia 11 de março, a 5,62. Só que com um detalhe, repare que nos últimos dias está entre 5,70, 5,71 e 5,62, ou seja, uma clara tendência de alta em relação aos primeiros dias. Com um detalhe que você está vendo, você deve estar vendo aí uma taxa de 5,71 em verde. Eu vou explicar ela agora para você. Vem comigo aqui e olha aqui o histórico das taxas. Você já sabe aqui, nessa coluna verde maior, que quando ela está marcada, é porque ela está no melhor quartil. E quando eu marco aqui na data, é porque você teve uma nova taxa histórica. Vou repetir para você, tivemos a melhor taxa histórica desde 2020 desse título, 5,71%. É essa marca que nós estamos falando. Renovou-se a melhor taxa para o IPCA 2026. Olha aí essas questões que nós temos trazido para você, como tem impactado nas taxas. Mas o melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas estão aonde? Entre os 5,10 e 5,71. Então aqui você já se situa entre as melhores taxas desde o ano passado. Por que é bom você pegar uma melhor taxa? Porque se você compra com uma taxa boa e leva até o vencimento, você sabe que você vai ter uma rentabilidade bem interessante. E aí você tem que aguardar o vencimento do título para que você seja totalmente remunerado sem ter qualquer tipo de chateação. E aqui eu vou trazer para você quanto que você vai ter de rentabilidade se você comprar numa taxa próxima a essa taxa de 5,72. Vamos lá. A inflação no Brasil, ela está subindo, você tem visto isso. Só que a inflação histórica no Brasil é em torno de 6%. Então, se considerarmos a projeção dessa inflação média anual para os próximos anos, ou seja, até o vencimento desse título, nós teríamos aqui transformação do título em decimal, vezes então a inflação média histórica dos últimos 6 anos, dos últimos 10 anos, o que nós teríamos? 11,95. Essa seria a taxa. Agora, como a tendência de inflação não é só brasileira, ela é mundial, talvez você já comece a pensar aqui que vamos ter inflação mais alta por um bom período. E se for verificar então aqui, com inflação de 7% para frente, teríamos aqui, ó, 13,6% em média. Então, entre 12 e 13,5%. Tá aí para você entender essa taxa caso você leve até o vencimento. Falando agora do preço, o que nós temos a dizer? O melhor quartil de preço vai até 2.930. Só que repare que esse título aqui já está na cor vermelha. Cor vermelha você já sabe que são os piores preços desse título. E aí eu vou descer um pouco mais para você entender do que eu estou falando. Então vamos lá. Olhando as taxas desde 2020, estou falando de taxas dos últimos 14 meses, quase 15 já. Estamos nos 2% melhores taxas, que vão de 5,58 a 5,71. Na realidade mesmo, eu tenho que alterar aqui e colocar menos de 1%, porque se eu botar aqui, ó, 100%, você já vai ver que ela vai para a taxa máxima que nós tivemos essa semana. Ok, 5,71 foi a taxa que nós tivemos aí no último dia 8, a última terça-feira. Só que se eu voltar para a taxa que fechou, ou seja, a taxa da última sexta-feira, é 5,58. Enfim, a tradução para você é: as taxas estão boas e olha, podem ficar ainda melhor. Nessa semana, agora na última sexta-feira, nós tivemos aí um possível sinal que pode aí tentar diminuir um pouco nessas tensões lá na Europa. Um possível sinal, a Rússia fazendo um aceno aí, dizendo que talvez
talvez ela possa então buscar alguma outra alternativa. Vamos aguardar, porque é muito cedo ainda para falarmos a esse respeito. Mas o que você está vendo aí, taxa alta e preço um pouco mais caro. Só que quando eu coloco aqui para você no gráfico de preço, repara comigo. Veja aqui porque o preço está caro. Tá aí para você, ó. Esse título foi lançado aqui, ó, 4 de janeiro é onde eu trago a data dele, 2021. Quando você verifica a variação de preço, você vê aqui, ó, que eu botei uma marcação em vermelho. O que é essa marcação? Verifica comigo. Foi quando aconteceu lá a questão do problema da PEC dos precatórios. Quando tivemos, então, esse problema do PEC dos precatórios, as taxas dispararam. E você já sabe, quando elas disparam, o preço o que faz? Despencou. Então, nesse momento aqui, foi o melhor momento para você comprar com um preço barato. O preço ficou abaixo aí, ó, de 2.850, chegou em 2.840. E agora, como está o preço? Está aí na sua tela. Veja que, historicamente, o preço não está barato. Ou seja, a sua chance de ganho na marcação a mercado pode não ser uma boa escolha. Se optar pelo IPCA 2026, olhe para levar até o vencimento que você terá uma boa rentabilidade. Só que aqui eu não estou fazendo indicação de investimento. Eu só trago informação para que você mesmo decida. E falar em decidir, você precisa saber o que os grandes investidores estão comprando, os grandes bancos, fundos de previdência, fundos de pensão, e também saber para onde vai a taxa Selic. Olha, o mercado já começa a projetar uma taxa Selic em 13%. Quer saber mais? Assista esse vídeo aqui que eu gravei ontem para você entender. Vamos lá, vamos falar do segundo título, agora é o IPCA 2035. Lembrando, é um título já considerado longo, porque nós estamos em 2022 e 2035 falta aí 13 anos. Então, se você compra, pense no longo prazo para depois não se desesperar com variações, porque a taxa está subindo. Você já vê aí na taxa mensal o que está acontecendo. A taxa mensal é para cima, ou seja, novamente nós temos então taxas dos títulos subindo na sua média mensal. E o cenário é o mesmo, tivemos queda apenas aqui, ó, nessa data do meio da sua tela, que foi o mês então de dezembro, que as taxas médias ficaram em 5,11%. Depois, janeiro subiu, olha o salto, para 5,57%. Em fevereiro parecia que ia estabilizar, só que agora em março já está na média de 5,80%. O valor diário das taxas de fevereiro está aí na sua tela, aliás, de março está aí na sua tela. Novamente um detalhe, chegamos a 5,88 na taxa que nós tivemos nessa semana. Que dia que foi isso? Foi na última segunda-feira, dia 7 de março, sendo que na terça-feira quase chegou a esse patamar. Então 5,88 é a melhor taxa que nós encontramos para esse título desde o ano passado. Tá anotando aí? Verifica o que está acontecendo para você entender as melhores taxas desse tipo de título e aí não se perder mais nas informações. E veja que novamente as taxas foram subindo e se mantiveram alta. Na sexta-feira encerraram a 5,78. Olhando um pouco mais detalhadamente aqui para você na nossa planilha. Bom, você já verificou então que essas taxas bateram a melhor taxa nessa semana, que foi 5,88, mas ela fechou a 5,78 com uma pequena queda. Essa pequena queda ainda permite dizer que ela está no melhor quartil de taxa. Você está vendo aí do seu lado, tá aqui, ó, vai entre 5,19 e 5,88. Essa é a referência para você das 25% melhores taxas que nós temos acompanhado aqui. E em termos de preço, agora atenção para o que você está fazendo. Diferente do IPCA 2026, que o vencimento é bem mais curto, o 2035 é mais longo. Aliás, é bem mais longo. Enquanto nós estamos falando do vencimento para daqui pouco mais de 4 anos, esse é 13, ou seja, 3 vezes mais. E aí veja o que está com a taxa. Tanto a taxa quanto o preço estão no melhor quartil. Os dois aqui na cor verde. 1.840 foi o valor que fechou. Então está no intervalo dos 25% melhores preços, que vão até 1.895. Para precisar para você, tá aí, ó. Nós estamos ainda nas melhores taxas desde outubro de 2018. Vou repetir, outubro de 2018 é a melhor taxa em mais de 3 anos aí para você. E o preço está entre os 10% melhores preços aí dos últimos 2 anos. Veja, 10% melhores preços. Se você quer entender graficamente, fica mais fácil você visualizar aqui, ó, nesse gráfico que eu trago aí para você. Repara, o título foi lançado aqui na sua esquerda, lá no alto.
pouco mais de R$ 2.100. Para ser preciso, 2.124. Estabilizou durante um bom tempo aqui, ó, por volta de 2.000. Veja que ficou aqui vários meses aqui circulando essa região. Depois caiu um pouco e chegou aqui a mínima, assim como naquele título anterior, ele teve uma mínima em razão lá da PEC dos precatórios. E ficou aí algo em torno de R$ 1.760. Veja que depois ele recupera mais para o final do gráfico. E agora aqui no finalzinho, veja como está baixo. Você vê que esse nível, essa linha no finalzinho que nós temos, é bem mais baixa do que quando o título foi lançado. Então tá aí para você, olhando para trás, olhando para o histórico, é um título que está barato e você já entendeu aqui. Entenda a diferença. Nesse caso aqui, é um título que você está com uma taxa muito boa quando olhamos para o histórico e também é um título que passa a te dar uma maior oportunidade na marcação a mercado, ou seja, na venda antecipada desse título com um ganho positivo. Veja, possibilidade. Nós nunca afirmamos aqui taxativamente, mas a possibilidade aqui é muito maior do que no 2026. Se você está gostando, deixa aí aquele super like, porque olha, ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. Antes de falar do 2045, eu quero mostrar para você que as contas digitais também têm investimento. PicPay, 99Pay e PagBank. Você sabia disso? Sabe o valor que elas pagam e qual é o risco que você corre? Se não, assista aqui no alto que eu trago alguns alertas para você. Para finalizar, vamos do IPCA 2045 principal. Lembrando, esse é o título mais longo em termos de Tesouro IPCA principal. Então você tem que saber que no longo prazo é o que traz mais variação. Repara aí a taxa mensal. Mesmo cenário que nós temos do 2045. Por quê? A taxa do 2035 é a mesma do título que vence 2045. Então não vou me apegar muito a essa questão e nem essa taxa diária que você verifica. Vou te mostrar aqui o preço para que você entenda. O preço é diferente. Por quê? Porque nós temos aqui o valor, veja que quando ele foi lançado, vou colocar aí à esquerda do seu vídeo para você verificar, tá aí na tela já. Ó. Foi lançado a R$ 1.520, pouco mais de R$ 1.500, tá aí a linha azul à esquerda no alto do seu vídeo. Depois ele foi descendo. Veja que a tendência continua sendo aí de queda, tendência. Novamente nós tivemos uma variação muito grande na época da PEC dos precatórios. E aqui o que nós podemos verificar, tá aí para você na tela, é que esse título está perto da sua mínima em termos de preço dos últimos 1 ano e 2 meses, ou os últimos 14 meses. Traduzindo para você, olhando para o histórico, esse título está barato. E eu vou mostrar para você aqui na nossa planilha para que você entenda. Veja aí, nós estamos olhando tanto para a taxa quanto para o preço, só que veja que o preço dele chegou a R$ 1.050. Antes eu quero voltar aqui para você verificar que esse histórico de preço dele já está bom desde o mês de janeiro. Desde o início de janeiro, precisamente desde o dia 5 de janeiro, esse histórico de preço entrou aqui na cor verde. É claro, atualizamos essa planilha semanalmente, então variações acontecem a cada semana. Só que você verifica que ela já está aí, há 2 meses e meio, nesse melhor quartil. Só que agora está aí na tela para você. Os 2% melhores preços desde o ano passado. Vão até quando? Vou até alterar aqui. Aliás, os 4% melhores. 2 era na semana passada. Porque vai até 1.049. E agora ele fechou então a 1.050. Então veja, um título com a taxa melhor dos últimos 3 anos. E com os 4% melhores preços. Tá aí a informação clara e nítida para você. Só que volto a dizer, você olhe sempre para o vencimento. Porque como o momento está turbulento, fica difícil fazer projeção. Para finalizar aqui para você, eu quero te trazer um resumo final agora com o olhar para frente e não para as taxas. Só que antes, quero te indicar esse último vídeo aqui, ó, os 5 maiores erros do Tesouro Direto. Olha, se você acha que nunca cometeu um erro, é bom você assistir lá, porque é bem provável que alguns desses você possa ter cometido. Vamos começar falando então, o que nós estamos vendo? Nesse último dia, na última sexta-feira, dia 11 de março, deu uma acalmada lá. Só que ninguém está dizendo que a guerra acabou. Pelo contrário, podem estar modificando aqui a estratégia russa de ataque. Informações da geopolítica aí dizem que está aumentando o cerco em Kiev, a capital da Ucrânia. Então pode ser então que a Rússia tenha mudado a sua estratégia e queira tomar rapidamente a capital para dominar por completo o país.
Pode ser. Aqui nós não temos certeza de nada. Enquanto essa guerra persistir e principalmente essa questão inflacionária por tabela repercutir aqui no Brasil, as taxas têm a tendência de continuar alta. Isso não quer dizer que a tendência é de continuar subindo. São duas diferenças. Mas você verifica aqui no gráfico que eu vou trazer aqui para você, esse gráfico aqui é a projeção dos juros futuros de um dos títulos, que é o 2026. O que significa precisamente essa informação? Cada candle desse é uma variação de preço. Quando ele está verde, significa que ele subiu. E quando ele está vermelho, significa que no dia caiu. Então a projeção para os juros futuros em 2026 já está acima de 12. Mais precisamente na data de hoje, 12,175 é a variação. Quando você vê então esse canal azul, era um canal que ele estava se concentrando. Ficou durante um bom tempo aí nesse canal, até romper. Veja, desde 4 de janeiro dentro desse canal. E aí, mais recentemente, ele rompeu o canal. No dia 4 de março houve um rompimento. E no dia 7, confirmou aí esse valor para o alto. Então veja, quando nós olhamos esses dados, que é a projeção dos juros futuros, que é ele que define a taxa, você verifica que está em alta. Isso é uma informação importante para você, investidor. Ou seja, o que está acontecendo com a projeção do mercado. Porque o olhar agora é para frente. E aí eu coloco para você aí nessa tela, de cada uma linha dessa é uma média. Veja que a média verde, que é a média de 21 dias, tá aí, ó, apontando para cima. A amarela tá aqui, ó, apontando para cima. A amarela já é de 50 dias. Veja que as duas estão subindo. Essa informação é importante para que você entenda que, olhando para trás, as médias estão em alta, ou seja, a tendência continua de ser para cima. E aí você tem que ficar esperto a isso daí. Eu trago também aqui o MACD. O MACD mostra claramente para nós aqui o rompimento da média em relação à linha de sinal, que é a linha laranja. E veja o histograma, como é que ele fica verde muito fortemente. Veja a abertura que deu. Em tempos anteriores, quando a parte azul cruza da linha então de sinal, veja que quanto tempo ela ficou acima. Veja então aqui que as médias continuam indicando uma tendência de alta, mas talvez agora essa tendência não seja tão forte, faça o rompimento. Vamos aguardar para ver, mas não visualizo aqui tendência de queda. Meus amigos, eu espero sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês acompanhem cada vez mais as melhores taxas e os melhores preços. E acima de tudo, tenham recurso, porque as oportunidades estão se renovando. Um abraço e até o próximo vídeo.